tirar para isso que vai ser maravilhoso. Amém? Então, amém. Cadê o tablet? Vamos seguir aqui. Coloca o tema, então, da noite. Nós estamos dentro do tema do mês, que é Rompendo o Limite. E hoje nós vamos, nesse subtema, que é desânimo. Misericórdia. Quem aqui de nós nunca passou por uma situação de desânimo? Não tem, né? Todo mundo já se sentiu desanimado, talvez está desanimado, né? Ou esteve desanimado, ou vai estar. Não, agora não vai estar mais. Se você está aqui, o Senhor tem algo para nós, amém? Então nós vamos tratar sobre esse tema desânimo, e eu tenho certeza que você vai enxergar, entender de uma forma totalmente diferente esse tema, essa situação de desânimo. Né? Uma das coisas que mais me prendeu na vida foi a questão do desânimo. Está desanimado para tudo, desanimado para não fazer, desanimado para não... Ah, não, mas eu estou desanimado. Todo mundo já passou por isso. Né? Até depois pastor, né? Ah, eu desanimei com isso, desanimei. Sempre, é normal. E eu quero mostrar para vocês como que nós tratamos do desânimo. É lógico que aqui eu estou trazendo essa ideia do desânimo espiritual, desânimo no âmbito da fé, aquilo que nos desanima de seguir em frente com o Senhor, né? Na jornada que Deus tem para nós, mas isso pode ser aplicado também na sua vida, nas outras áreas. Eu quero te convidar mais uma vez a colocar de pé. Nós vamos fazer mais uma oração e vamos dar prosseguimento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, porque para nós é um privilégio estarmos aqui reunidos na Tua casa. Nosso coração, Pai, nós dispomos dele como uma terra boa para receber a perfeita semente que é a pregação do Teu Evangelho. Nos capacita pelo Teu Espírito Santo, nos direciona aquilo que trará a luz à nossa vida, o entendimento, a compreensão, para que possamos viver a melhor versão possível de nossas vidas, para a Tua honra e Tua glória. Nos capacite pelo Teu Espírito Santo, não nos deixe ser enganados, nem confundidos, mas que possamos verdadeiramente ser iluminados pela Tua palavra, pelo ensino do Teu Evangelho, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se sentar então. Eu quero ler com vocês o Evangelho de João 16:33, NVI, fazendo favor. João, Evangelho de João 16:33, um texto que todo mundo sabe de cor, mas nós vamos um pouco além, amém? João 16:33, e disse essas coisas para que em mim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Preste atenção nisso. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aonde que você vai ter paz? Hein? Ele disse com um propósito, ele disse algo com um propósito, intenção, de que você pudesse nele ter paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Imperativo, um fato consumado, não tem jeito de você fugir disso. Nesse mundo, vocês terão, todo mundo vai ter. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Nesse texto aí, você pode deixar ele mais um pouquinho? Nós podemos ver que as aflições têm por resultado o quê? O desânimo. Preste atenção nisso. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, ele está falando contudo por quê? Porque a aflição gera desânimo. Isso é uma interpretação básica, tá? Vocês terão aflições, mas não fiquem desanimados com isso. Não deixe que isso te desanime. Então, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, amém? Então, nós podemos dizer que nesse texto, as aflições têm por resultado o quê? Desânimo. Então, na sua vida, toda aflição vai te conduzir diretamente ao quê? Qual o fruto da aflição? Desânimo. Toda vez que você está sendo aflito por qualquer situação, dívida, relacionamento, uma confusão no relacionamento, uma frustração no seu emprego, qualquer tipo de aflição vai diretamente te levar ao desânimo. Então, quando você também está na fé, buscando algo em Deus, mas eu estou querendo muito aquilo, e aquelas coisas que você está acreditando que você precisa, que aquilo vai acontecer, e aquilo não acontece do jeito que você espera, do jeito que você quer, do jeito que você busca, a tendência é desânimo.
Quando você está na presença do Senhor e você não vê os tipos de resultado que você esperava ver, o que isso pode dar? Desânimo. Porém, o Senhor aqui vai nos apresentar agora um motivo, uma causa, um motivador maior. Ele vai dizer, eu vou dizer o seguinte, por meio de um motivo maior, o resultado vai ser ânimo. Olha só isso aqui. Porém, contudo, tenham ânimo, por quê? Qual que é a motivação maior? Porque eu venci o mundo. Então ele está nos dando aqui um motivo, uma causa maior para que vocês tenham ânimo. E é aí que nós estamos querendo pegar a chave para o nosso estudo dessa noite. Pode tirar a Sheila agora. Então, eu posso dizer que por meio desse motivo, ou motivador maior, quando nós temos um motivo, um motivador maior na nossa vida, o resultado vai ser ânimo. Ânimo, desse texto, no grego, a palavra é tarsos, que significa... Alguém quer chutar? Ânimo. A palavra original é tarsos, que significa... pastor, já está traduzido, você falou que era ânimo. Se é ânimo do grego tarsos, significa ânimo. Não. Isso aqui é o difícil de entender. Tarsos não significa ânimo. Tarsos significa coragem. Coragem para você e ânimo é a mesma coisa? Eu tenho certeza que para muita gente fala, não. Porque você vai usar muito a palavra coragem em algumas situações que você não usaria ânimo. Sim ou não? Claro. Mas Jesus, quando ele diz tarsos, a palavra aqui tarsos, que significa coragem, então a conotação aqui não tem a ver com o sentimento. E eu vou mostrar isso um pouco mais para frente, mas olha só. Palavra tarsos, que significa coragem e que tem uma conotação confiança. Ou seja, é uma coragem advinda de confiança. Porque eu venci o mundo, você agora pode confiar e ter coragem. Muda totalmente a ideia do ânimo sentimental. Eu estou animado para isso. Não. É coragem. E vamos mais. Essa palavra, né? Eu entendo assim, que essa coragem, lá quando você vai estudar isso, você vai ver vários outros textos da Bíblia onde está sendo usada a palavra coragem, não ânimo. Meu filho, tenha coragem. Pastor, mas é o bom ânimo. Sim, mas o bom ânimo é coragem. É isso que aqui o texto está trazendo. Assim como também eu já falei isso várias vezes aqui, quando a Bíblia fala temor, não é medo. No dicionário Aurélio, temor, medo. Não é isso que está na Bíblia. A Bíblia, quando fala temor, é amor reverente. É totalmente diferente. O resultado é totalmente diferente, porque a Bíblia não foi escrita em português. Então, quando Jesus fala, tende coragem, confiança. Assim como um filho que está ali, o papai fala, pula meu filho, pula. Não, pai, só vai deixar eu afundar, na piscina, né? Vai trazer na piscina, vem meu filho, pode pular. Não, só vai me deixar afundar, afogar. Não, o filho vai, ele confia, é até perigoso isso, né? Que o filho vai e pula, confia, né? E essa confiança é a que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. E essa palavra também tem uma ligação direta, né? Em semelhança por transposição da palavra grega, trasos. Então, a palavra é tarsos, mas tem também uma ligação com trasos, que significa ousar ou ousadia. Então, dentro dessa natureza aqui, quando você pega o léxico, né, para você estudar o grego da Bíblia, quando Jesus fala ali, tem de ânimo, está escrito tem de tarsos ou trasos. Abre os dois, porque é tudo. Embarca os dois, porque uma coisa traz a outra. Então, o Senhor está chamando a gente para coragem, para confiança e para ousadia. Ou seja, o desânimo pela palavra do Senhor, por esse texto, nós percebemos que significa falta de coragem e ousadia. Então, as aflições nos colocam medrosos. Você já viu isso? Gato escaldado? Todo mundo sabe essa história, né? Tem medo. Você vai começar a ter medo. Você passa por situações, você tentou, deu errado, agora eu não vou mais. Não é assim que a gente costuma agir? Mas Jesus nos ensina diferente. A nós não deixarmos que as aflições nos moldem. Nós não podemos ser moldados pelas aflições, mas sim pelo motivador maior. O porquê estou passando pelas aflições. O porquê e onde isso vai resultar, ou qual resultado isso vai trazer lá na frente. Eu não posso deixar que a situação, o condicionamento me molde. Amém? Está dando para entender? Eu não posso deixar que a situação ruim me molde, me torne uma pessoa ruim. Muita gente fala que nós somos resultado do ambiente que vivemos. Jesus não quer que você faça assim. Não quer que você entenda assim. Ele quer que você seja a imagem e semelhança dele, porque foi assim que ele te fez, amém? Mas eu estou no mundo de trevas, então seja luz e seja sal.
Aleluia? Está no mundo sem sabor, seja sal. Estou no mundo de trevas, seja luz. Eu estou no meio das trevas, então eu tenho que ser treva. Não. Você não precisa e não deve ser trevas. E isso é muito interessante. Esse desafio que o Senhor nos traz. Então o desânimo aqui, na verdade, é uma falta de coragem, uma falta de ousadia, porque nós fomos moldados. Fomos moldados por situações, por condicionamentos. Isso vai transformando toda a nossa compreensão desse texto de uma forma totalmente diferente. Se as aflições estão fazendo isso na minha vida, e aqui eu não vou mentir, todo mundo já passou por isso e está passando por isso. Ou seja, nós nos percebemos sendo moldados e nos tornando diferentes, mas não positivamente, mas negativamente. Porque um dia eu estava muito bem aos meus próprios olhos, num posicionamento de fé, mas de repente eu dei com a cara no muro de um jeito que eu me assustei. E eu, como ser inteligente, pelo menos a pulga, com a pequena inteligência que ela tem, imagino eu, se você coloca uma tampa de vidro, ela bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça, você pode tirar a tampa depois, ela não pula mais não. Ela não sai daquela caixa mais, porque ela vai imaginar, eu vou pular, mas não vou pular daquela altura, porque lá tem uma coisa que vai doer minha cabeça, mesmo que não tenha. Você sabe disso? Esse teste já foi feito. Ela aprende a se limitar. Se uma pulga aprende assim, você com muito mais inteligência não vai aprender a fazer isso? Aprende. Existe daquele ditado, né, que o uso do cachimbo põe a boca torta. Um dia um policial fez isso comigo, fiquei com uma vergonha. Eu andava de moto na época e eu estava com a viseira aberta. Eu falei, não, mas eu direto passei, os policiais nunca falam nada. Ele falou assim, uso de cachimbo deixa a boca torta. Eu falei, nossa, vou tomar essa multa calada agora, porque sem autoridade nenhuma agora, perdi. Então, as dificuldades e as aflições tendem a nos moldar, pessoas medrosas, pessoas sem nenhum posicionamento de ousadia, nos colocam numa situação de fechar, recluso. E não é isso que Deus quer de nós, porque existe um motivo para que não seja assim, um motivo maior. Você percebeu que não tem nada a ver com a nossa justificativa superficial, eu estou me sentindo desanimado. Sentir desanimado? Não tem, nem entra aqui. Eu sou vítima disso também. Muitas das vezes eu falei, eu estou me sentindo desanimado. Mas a Bíblia não reconhece isso. A Bíblia não reconhece porque eu também estou desanimado com o trabalho, mas eu vou. Eu também estou desanimado com a escola, mas também eu vou. Eu estou desanimado de cumprir meus compromissos, mas eu tenho que cumprir. E eu vou lá e cumpro. E aí, quando é as coisas de Deus, eu estou desanimado e não vou, e não faço, e não quero? Ué, a Bíblia não vai, de forma alguma, assinar e passar o pano para você. Não aceitamos. Então a palavra de Deus vai te trazer o seguinte, se você está desanimado, entenda que não é sentimento. Mas pastor, mas eu sinto desanimar. Tá, você sente aquilo que você está posicionado. Se você se posicionar no lugar onde venta, você vai sentir o quê? Vento. Se você se posicionar no lugar que está quente, você vai sentir o quê? Calor. É você que se posiciona onde as coisas vão acontecer. Quanto mais você se fecha, mais você vai sentir o que uma pessoa fica fechada vai sentir. É normal. É o natural, é o que Deus preparou para que fosse. Se você vai na chuva, o que vai acontecer? Vai molhar, mas é você que está lá, ué. Agora, se você ficar dentro de casa, não vai. Então, o nosso posicionamento é o que vai fazer a coisa que não vem colocar o sentimento, não. E a gente tende a colocar o sentimento na frente e justificar, mas eu estou me sentindo desanimado. Eu não estou conseguindo romper, eu não estou conseguindo orar mais, porque eu estou desanimado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, hoje você mata essa justificativa falsa de que você não faz as coisas para Deus porque você está desanimado, porque isso é mentira. É uma mentira que contamos para nós mesmos. A Bíblia erradica com essa ideia. E eu também fiquei chocado com isso. Estou contando isso para vocês aqui, porque quando eu descobri isso, quando o Senhor me revelou isso, eu mandei mensagem para o grupo da igreja. Irmãos, esse mês de agosto, irmãos. Quem ouve meus áudios já ouviu eu falando isso. Irmão, vai ser uma mensagem. Gente, o Papai do Céu está nos presenteando aqui. Porque eu estou chocado. Eu achava que eu estava desanimado. Oh, meu Deus, tira esse sentimento de desânimo. E eu fui confrontado com a verdade de Deus e ela me deixou sem palavras. Eu já não tenho mais argumento, igual Jó. Quando Deus chega e fala a verdade para ele, ele fala assim, acabou. Eu vou falar, mas o quê? Perdoa, Senhor, tudo que eu falei estava errado. Senhor, agora eu entendo, agora eu estou te conhecendo de ver mesmo. Me perdoa pelo que eu falei, é o Senhor mesmo e tal. É muito doido isso, né? Ou seja, o desânimo aqui, na verdade, é uma falta de coragem e ousadia. Então você percebe que não tem nada a ver com sentimento, com essa ideia de estou me sentindo desanimado. Na verdade, o sentimento vem porque você está posicionado no ambiente de falta de coragem, falta de ousadia. Desânimo
pela palavra de Deus, não é um sentimento, em si um posicionamento. Você pode repetir isso comigo? Fala assim, desânimo, pela palavra de Deus, não é um sentimento. É um posicionamento. Amém. Olha só. Do mesmo modo, é o ânimo. Se o desânimo é um posicionamento e não um sentimento, o ânimo também. Se você se põe num posicionamento, agindo como quem tenha coragem, irmão, se você tem problema com ânimo, se você, pastor, mas agora eu já sou cachorro velho, já fui ensinado a vida toda que ânimo é sentimento, agora para me mudar esse drive mental não vai ter jeito. Então, anula, apaga o ânimo e coloca a sua coragem. Você vai entender, a coisa vai fazer mais sentido para você. Porque esse posicionamento de coragem e de ousadia vai te trazer o sentimento de ânimo. Quando nós fizemos o curso Ansiedade em Xeque, vamos fazer outro, né? Eu falei justamente sobre isso. Pensamentos geram sentimentos. Quando você toma a iniciativa do que você vai pensar, quando você toma a iniciativa desses posicionamentos, o sentimento vem depois. O sentimento ele vai acompanhar. Mas tem muita gente que se põe numa situação errada ou ruim e espera sentimentos bons, não tem jeito. Porque esse posicionamento é que vai gerar o sentimento. Então o posicionamento é ruim, o sentimento vai vir como ruim também. É desse jeito. A palavra do Senhor vai nos dizer uma coisa muito interessante. Se você plantar vento, é simbólico isso aqui, tá? Se você plantar vento, você vai colher o quê? Tempestade. Olha que engraçado. Não, estava uma tempestade, eu fui lá e tampei vento. Não, ao contrário, né? É justamente nessa ordem. Você planta vento, colhe tempestade. Ou seja, um posicionamento meu vai trazer uma resposta. Está falando, você está com o irmão Pedro aqui hoje de manhã, né? Aquele versículo que lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias o colherás. Ou seja, existe uma lógica aí que às vezes foge ao nosso entendimento. Mas existe. De situações onde nós nos posicionamos, isso vai trazer um retorno. Então isso funciona no âmbito sentimental. Funciona forte no âmbito sentimental. Eu por várias vezes, né, vindo aquela ansiedade, aquela crise de ansiedade, de pânico, e eu me pus a declarar aquilo que eu creio. Eu me pus a resistir àquilo, e o sentimento de vitória veio logo após, porque era o meu posicionamento. Meu posicionamento foi, ai meu Deus, eu não entrei na onda. Veio o sentimento. Eu cheguei e me posicionei. Opa, peraí. Eu estou dando um aval aqui, uma abertura para esse tipo de sentimento. Mas agora, peraí. Como é que esse sentimento foi aparecer? Tribulação, aflição. Eu estou preocupado com a conta, a cliente está atrasada, outra coisa estou a resolver. Aí eu estou precisando de ir no hospital, levar tal coisa, não sei o quê. Então aquela correria. Ansiedade. Crise de ansiedade, coração. Acontece, meu irmão. Isso acontece hoje mais do que nunca. Mais do que nunca hoje. E aí você é acometido com aquilo, por quê? Por causa disso. Aflição. Aflição vai trazer isso. Esse medo, essa angústia, meu Deus, o que eu vou fazer? E opa, peraí, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E pum, me posiciona aqui e o sentimento logo depois vem. O sentimento venci. Aleluia. Isso funciona. Então preste atenção nisso. E foi por isso que Jesus disse, tende. Olha para você ver, está dando um imperativo aqui, né? Tem de bom ânimo. Foi por isso que ele disse, tem de bom ânimo. Se ampliarmos o significado desse versículo, então, nós vamos ter o seguinte. Confie em mim, olha o que Jesus está falando. Confie em mim, seja corajoso e ousado, pois eu já te dei motivo suficiente para isso. Amém? Olha, meus discípulos, olha o que Jesus está falando. Olha, meus filhos, meus discípulos, presta atenção nisso. Confie em mim. Dei motivo para vocês para isso. E você depois vai ver em Atos o que eles foram. Eles foram ousados e eles foram corajosos. Foram ou não foram? Foram. Porque eles tinham motivo. Se eles não tivessem esse motivo, essa força maior, eles não conseguiriam ser isso. Eles não teriam esse bom ânimo. E a gente está pensando que bom ânimo é a gente ficar rindo no meio da tribulação. Eu estou num bom ânimo, pastor. Aleluia. Isso é bobo, irmão. Você passando dificuldade, fica rindo igual bobo aí. Às vezes passando luta, meu irmão, a gente está tenso. Isso é ser humano ou não é? Eu sou ser humano. Às vezes estou tenso ali, estou preocupado. Entendeu? Aí a pessoa fala, irmão, amém, tá bem. Está tudo bem, pastor? Está tudo bem, porque não tem como aquela pessoa me resolver o problema. Então está tudo bem. Agora, se tiver como me resolver, irmão, foi bom você me perguntar, viu? Estou precisando de uma ajuda aí. Só corre, me ajuda a carregar isso aqui. Mas essa é a verdade. A gente tem momento que a gente está passando situação de luta. E o Senhor não está falando para você, o tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Eu estou na desgraça terrível, mas está bom. Eu estou passando uma luta, está tudo dando errado, glória a Deus. Irmão, não é assim, mas é para você ser corajoso. Não, tem uma luta aí, mas
Deixa que o papai já está cuidando aqui. Amém? Papai está cuidando de tudo. Eu sei que isso aí vai dar fruto, vai dar certo. Estou em Deus. Deus é quem vai me dar vitória. Estou numa luta aí, tenta feio. Mas, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? É isso. Não vou ficar rindo na cara do perigo, igual o Simba lá, né? Eu ri na cara do perigo, aí depois morreu lá. Não é rir. Jesus não está falando de bom ânimo de você rir, mas de você ter coragem, de você ter ousadia, você ter um posicionamento de quem confia em Deus e que o Senhor está por você. Amém? Ele é por nós. É tão interessante você ver isso, né? Eu creio que o meu Redentor vive e, por fim, se ele não está ainda. A percepção que ele tinha é que ele ainda não estava por ele, não estava de pé, embora saibamos que tudo estava sob o controle de Deus. Mas a percepção, quem estudou hoje de manhã aprendeu sobre isso, sobre o perceber Deus. Às vezes, meu irmão, você está passando aflição que você não percebe Deus com você. Você está dizendo, nossa, eu estou sozinho nessa. Eu já passei por isso. Já passei por uma ansiedade tão forte uma vez no hospital que eu pensei assim, agora sim, Deus não existe mesmo. Eu estou sozinho nesse mundo aqui. Meu irmão, só muito depois que eu fui perceber que Deus estava cuidando de tudo de uma forma milagrosa. Amém? Naquele momento eu estava no vale da sombra da morte. E me faltou não temer, porque eu temi. Temi todos os males. Mas eu deveria ter confiado. Mas agora eu aprendi. Mas não precisa me colocar de novo, não, Senhor. É fácil falar que aprendeu, mas você não quer passar de novo, né, irmão? Ninguém quer, ué. Seja sincero. Mas você está entendendo? É tão bom saber que tem um Deus que cuida de nós, amados. Amém? É bom saber. Mas tem um tempo de aflição para todo mundo. E cuidado, porque esse tempo de aflição tem de tudo para te jogar você no chão e te deixar você desanimado. Ele vem com esse objetivo. A aflição vem para nos desanimar. Mas o Senhor vai dizer, tenha coragem, confie em mim, seja corajoso e ousado, pois eu já fiz o que você precisa. Eu já te dei, eu já fiz o suficiente. A conotação que Jesus fala aqui é atitude, decisão, ação, posicionamento. Jesus lançou esse imperativo, tem de bom ânimo. Ele está dando essa ordem, né? Porque tem como você exercer isso de forma intencional. Se não tivesse jeito de você ter isso, se fosse, por exemplo, um sentimento, Jesus fala assim, se sinta feliz. Ué, se sentir feliz, se fosse assim, né? O que é isso? Não faz sentido. Para o cara que está perdidão no mundo lá, o que faz ele ficar feliz é cheirar pó, entendeu? Ou aplicar uma injeção. Mas é um sentimento falso, porque na verdade você olha para a verdade da pessoa, ela está na desgraça. Você olha a pessoa, olha, um pobre desgraçado, mas ele está lá, eu estou feliz. Que sentimento furado, não quero esse sentimento. Eu não quero esse sentimento. Amém? Aí você olha para o outro está lá muito triste, mas você olha para a vida dele, parece que ele tem tudo. Aí você fica, gente, esse mundo não tem lógica. O cara aqui está feliz, na miséria desgraçada, e o outro ali tem tudo e está infeliz. Como que você entende um troço desse? Como você vai entender um troço desse? Então você começa a perceber que não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com posicionamento, tem a ver com você se posicionar numa confiança em Deus. Nossa perspectiva precisa ser mudada. Quando nós temos uma perspectiva errada, tudo na vida da gente fica errado. Fica tudo fora de foco, fora de ângulo. Tem um tio meu, não era para ter falado que era um tio, podia ter falado que era uma pessoa, mas agora eu já falei, já era. É um deles, são tantos. Tem um tio meu que tem um problema de visão, e um dia pegou o carro, não sei de quem, emprestado lá na roça lá, e foi passar, irmão, tinha uma tora de madeira, uma bitela de uma tora de madeira, mas passou, irmão. Ele passou naquela tora de madeira de carro, assim, do ladinho, mas sabe aquela que você vê, você sentiu até a tinta dando um beijinho assim na madeira, assim, sabe? E foi, e passou, uau, pô, irmão. Aquilo ali, o cara, pelo amor de Deus, ele falou, rapaz, eu tenho um golpe de vista. Nossa. Sabe que a conversa fiasca, que golpe de vista, você acabou com o meu carro, você vai apanhar meu carro. Está arrancando o olho do cara, você está doido, rapaz, golpe de vista aqui, nada, rapaz. Não foi sorte, rapaz. Você está entendendo? Eu tenho golpe de vista. Sai dessa conversa fiada, né? Mas é muito interessante você entender que o Senhor não está exigindo de você uma coisa que não tem jeito de você fazer. Sente aí. Não é sentir aí, não. Ele está falando para você se posicionar. Tem de bom ânimo, ou seja, tem de coragem, tem ousadia, confia. Do contrário, se não fosse esse o propósito, o Senhor tinha dito o seguinte: ore para o Pai, ou Deus, né, te dar ânimo. Perfeito. Sim ou não? Perfeito? Porque ele já falou isso para a fé, por exemplo. Hoje nós aprendemos
de forma superficial ainda, né, sobre 3 tipos de fé. E um dos textos básicos que a gente vai estudar mais à frente é esse. Jesus pedir pessoa para orar pedindo fé? Não é fé, a gente não exerce fé? Tem de fé? Por que agora está falando para você orar pedindo fé? Porque é outro tipo. Isso aí vai ficar para a escola. Mas você está entendendo? Ele falou, não, ora pedindo fé. Mas agora, peraí. Agora ele chega aqui e fala, tende bom ânimo. Se era um sentimento, ore a Deus para Ele te dar. Ore a Deus para que Ele te dê ânimo. Para que Ele... Não. Tenha ânimo. Por quê? Porque é coragem. Porque é ousadia. Porque é posicionamento. Desânimo é a falta de coragem. Falta de ousadia em ação. É falta de um posicionamento da nossa parte. Isso é o quê? Desânimo. É quando nós paramos. É quando nós não estamos funcionando mais daquele jeito. E deveríamos estar. Ah, mas não estou sentindo. Esquece o sentimento. Não anda para o sentimento não, que você é furada. Você imagina, irmão. Você chega no mercado, pega um carrinho, e as coisas estão tão baratas, né? Hoje você compra picanha, está R$10 o quilo. Nos Estados Unidos, né? Aqui está... Aqui está caro. Mas o que acontece? Você chega no mercado e vai ali, enche o seu carrinho, faz aquela compra maravilhosa. E na hora de passar no caixa, você fala assim, não, eu não quero passar no caixa. Eu vou passar direto aqui e vou lá para o carro. Irmão, não vai rolar. Você pode sentir o tanto que você... Não, eu estou sentindo de Deus que eu não vou passar nesse caixa. Irmão, isso vai dar problema para você. A não ser que realmente Deus tenha te dado uma revelação de que o dono do supermercado fala assim, não. Eu estou sentindo que esse cara não vai pagar mesmo não, pode deixar ele passar. Amém. Mas do contrário, não importa o que você sente, meu irmão. Então, olha para você ver como que isso é injusto, como isso é desleal. Você não liga para os seus sentimentos, para essas coisas. Você sente que, nossa, eu não estou com vontade nenhuma de pagar essa conta, mas você paga, porque tem que pagar. Você não liga para o sentimento. Mas eu não estou com vontade de trabalhar, não estou com vontade de acordar cedo, mas não estou com vontade, mas você tem que ignorar esse sentimento para ser humano. E no dentista, mas eu não quero ir no dentista. Meu irmão, uma vez eu fui procrastinando dentista, meu irmão, meu dente doeu. Mas o dente doeu, quando o dente doeu de verdade, irmão, eu estava disposto a dar um braço para quem pudesse fazer alguma coisa por mim. E estava tudo fechado. E aí eu, socorro, fiquei desesperado, jogando água gelada no dente, a água gelada estava acabando, e eu comecei a desesperar. Porque eu nunca senti tanta dor daquele jeito, a minha vida aqui começou a se alastrar aqui, que eu estava achando que ia morrer daquele negócio. E aí eu ligo, tem um dentista lá no Horto, que estava depois do horário, que ia poder me atender de última hora lá por causa da urgência. Mas era particular e para atender R$800 que ia ser, porque é canal. Irmão, eu não queria saber se era 800, se ele falasse que era 1.000, se ele falasse que era 1.500, se falasse que era 2.000, irmão, eu vendi um rim, eu pedi emprestado a 3, 4, 5 pessoas, eu pedi socorro a qualquer lugar. Eu quis saber, eu só queria que resolva o meu problema. Cheguei no nem que preço, eu queria questionar preço, não, toma aí, eu deitei lá, e quando ele aplicou aquela anestesia, que alívio que me deu. Por quê? Já não importava mais, se eu tivesse cumprido o que eu tinha que cumprir, que é estar indo regularmente, fazendo ali o preventivo, precisava disso. O mais feio é que eu pagava R$28 todo mês de plano dental odontológico, ou seja, eu tinha um plano odontológico. Eu podia ir lá, fazer os procedimentos, tudo certinho e tal, podia fazer, mas não, aí não faz. Aí depois na hora da urgência, né, paguei esse preço aí. Não faz sentido. Olha só, o que nós fazemos nessas decisões, nós temos que ignorar esse sentimento, que às vezes tenta nos impedir, e a gente acaba acreditando, justificando de forma superficial, não estou fazendo porque eu estou sentindo. Não, você tem que fazer para sentir, isso é muito importante. Existem muitas alegrias que a gente tem na vida, indo a lugares ou estando com pessoas que a gente não queria ir nem queria estar. Eu já tive momentos excepcionais na minha vida, conversando com pessoas, indo a lugares que eu não queria ir, uma vontade de não ir, mas eu acabei indo e chegou lá, foi maravilhoso. Vocês já experimentaram coisa assim? Amém? Aquele dia que você falou, nossa, eu não estou com vontade nenhuma de ir na igreja. O dia que você vai na igreja é o dia que Deus está te dando a resposta, você está buscando faz tempo. Eu já passei por isso várias vezes. Aquele dia que eu não queria, sabe? Nossa, mas hoje eu estou com aquela vontade de não ir, aquele sentimento de não vou. Mas eu fui, foi naquele dia que o Senhor falou profundamente comigo, parecia que até brincadeira um troço desse, né? Porque eu preciso ignorar o sentimental e me posicionar com essa coragem. E essas escolhas e decisões,
Você está percebendo que essa questão, né, está no âmbito das escolhas e decisões e não do sentimental. Então, essas escolhas e decisões precisam partir de uma motivação maior, o porquê. Se você toma decisão, meu irmão, ou faz coisas sem saber o porquê que você está fazendo, ou a motivação maior, a tendência é você parar, e parar definitivamente. Eu sei de muitas pessoas que abandonaram a fé em Cristo, porque não sabiam por que estavam fazendo o que estavam fazendo. São pessoas que estavam servindo na igreja, são pessoas que estavam, sabe, envolvidas, mas elas não sabiam por que estavam lá. Estava porque tem que fazer. Se é crente, você tem que ler Bíblia, você tem que orar, você tem que fazer isso, fazer. E a essas pessoas foi apresentado o que tinha que ser feito, mas não o porquê aquilo tinha que ser feito. Isso é muito interessante. Eu estava falando até com o Leandro, o pastor Leandro, a gente foi no casamento sábado. Eu falando isso com ele, falei, rapaz, como que uma pessoa como eu, meu filho também, jamais na vida a gente pega para fazer coisa que a gente não entenda o porquê, ou tem uma motivação bem forte para fazer aquilo ali. Tem uma causa, né? Eu vou explicar isso um pouco mais para frente, mas a gente tem que saber o porquê eu tenho que saber o porquê que eu estou fazendo aquilo ali. Se eu não tiver um porquê muito bom, eu não faço. Mas não tem nada no mundo que me faça fazer. Não faço. Se eu não tenho um porquê bem claro, não faço. Não movo, não vou me mover. Eu sei que todo mundo se move, mesmo sem o porquê. Não precisa saber o porquê não. Eu já vi tanta gente falando, você está na igreja. Irmão, você não precisa saber o porquê não, só faz. Como assim que você não precisa saber o porquê não? Então não faz. Não faz sentido fazer uma coisa que você não sabe o porquê que você está fazendo. Ou a motivação que está te levando a fazer aquilo. Eu estou fazendo porque é o certo a se fazer. Eu estou fazendo porque é o que todo mundo está fazendo. Irmão, não funciona desse modo. Não dá para ser assim. Então eu preciso desse motivo maior. E eu vou dizer mais, hein? Esse motivo maior, esse porquê precisa ser forte. Precisa ser confiável. Precisa ser estável. Algo que permaneça apesar de tudo. É assim que deve ser nossa total confiança em Deus. Você crê nisso? Porque que Jesus traz o motivo, e o motivo é eu venci o mundo. O motivo é eu venci. Amém? Pode confiar. Tenha coragem, tenha ousadia, porque eu venci. Esse é o motivo maior de todos, porque ninguém tira essa vitória das mãos do Senhor. Amém? É impossível que isso se perca. Jesus venceu e pronto. Não tem como reverter essa vitória. Jesus não está dependendo de nada nem de ninguém para que essa vitória possa ser concretizada. A vitória de Jesus, ela aconteceu, mas ela ainda não foi concretizada. Ela vai ser concretizada se a igreja for fiel. Que conversa é essa, meu irmão? A vitória de Cristo já é. Amém? Já é. E digo mais, somos mais que vencedores nele. Glória a Deus por isso. Então, nós temos que ter essa ideia de uma motivação maior, que é estável, que permanece, apesar de tudo que acontece. Pode vir a adversidade que vier na sua vida. Isso não muda a vitória de Cristo. E se não muda a vitória de Cristo, então você tem um alicerce. Então você tem uma âncora forte, onde você pode confiar, onde você pode ter coragem e ousadia. É imutável. Aleluia! E a nossa motivação é qual? É esta. Jesus venceu por nós e agora somos mais que vencedores nele. Amém. Não confunda então as lutas e os desafios da sua vida com uma vida de derrota. Eu estou enfrentando tanta dificuldade, às vezes é a nossa narrativa, né? Eu estou enfrentando tanta luta, tanta dificuldade, a minha vida é uma derrota, a minha vida é derrotada. Opa, calma aí, não seja injusto. O apóstolo Pedro vai dizer que não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós, porque está acontecendo com todo mundo, só que em formas diferentes. A tendência é a gente se colocar como vítima e não como vencedor. Nós vamos nos vitimar, não, mas comigo foi... Opa, peraí, porque nós estamos sob o teto da graça do Senhor. E se Deus é o seu Deus verdadeiramente, se você crê nele de verdade e é guiado pelo Espírito Santo, se você tem o selo do Espírito Santo na sua vida, você pertence a Deus, você seria muito injusto em dizer que com você está sendo diferente, está sendo desleal. Porque Deus não é isso. Deus não tem esse caráter de, eu vou estragar para esse aqui, mas o de cá vai andar em nuvens macias. Não existe isso. Todo ser humano tem um grau de dificuldade adequado para aquela pessoa que ela aguenta suportar. Isso está escrito na palavra do Senhor. Agora deixa eu te contar uma coisa que muita gente não sabe e que isso aqui pode explodir a sua cabeça.
Olha só que interessante. Um dia eu estava vendo um neuropsicólogo falando. Não era neuropsicólogo. Era um neuro... Hã? Não. Ele é especialista... Não, é neurocientista. Ele falando uma coisa, irmão, parece brincadeira. O Senhor tinha ministrado isso no meu coração, eu já tinha se inscrito. Aí eu estou lá vendo um neurocientista falando justamente sobre condição de coisas da mente e tal. E ele falou assim, gente, eu descobri uma coisa que você não vai ver nenhum psicólogo falando, nenhum psiquiatra falando, tal, que eu descobri. E você vai ver assim, que isso aqui é a verdade e tal, e eu estou só ouvindo. Ele falou aqui que eu tinha escrevido, foi mentira. Tem lógica isso não, como é que esse cara descobriu isso? Que ele chegou e falou o seguinte, é lógico que talvez você já possa ter ouvido isso de outra forma, em algum outro lugar. Mas, olha, eu vou falar com você que o Senhor ministrou na minha vida. Eu estava conversando com a China um dia, nós estávamos deitados na cama, eu conversando isso com ela, eu falei, meu Deus, cara. As dificuldades, meu irmão, os desafios fazem parte, não da vida, mas do plano de Deus para a nossa vida. Isso muda tudo. Eu achava que as dificuldades faziam parte da vida, mas não era o plano de Deus. Deus tem um plano de te livrar das dificuldades da vida. Amém, glória a Deus, todo mundo quer isso. Mas o Senhor me confrontou com uma verdade diferente na palavra. E aí mudou tudo. Porque se vem só na minha mente, meu irmão, eu vou rechassi na hora. Não, faz parte do plano de Deus a gente passar por isso. Não, estou fora, creio não, estou fora. O Senhor está me livrando das dificuldades da vida e não faz parte do plano dele, mas quando o Senhor me mostra na palavra, não tem como eu questionar. Irmãos, e esse cara começa a falar isso, fala, gente, o sofrer, o ser humano precisa intrinsecamente de sofrer. Se o ser humano não sofrer, ele se destrói. Não existe vida, não tem como a pessoa se desenvolver neurologicamente como uma pessoa, um ser humano sem sofrimento. Todo sofrimento, o sofrimento faz parte do desenvolvimento humano. E eu já tinha escrito, as dificuldades, os desafios fazem parte do plano propósito de Deus para nós, do pacote. Isso, meu Deus, o que eu descubro é que Deus deu a cada uma porção de desafio. Guarda isso que eu estou te falando, a cada um Deus deu uma porção de desafio. E pode ter certeza de que você vai ser recompensado por sua performance em superar esses desafios e esses problemas que Deus, dentro do plano dele, permitiu na sua vida. Eu não sabia disso. Eu pensava que não, que o servir é igual para todo mundo, os desafios são iguais para todo mundo. Não é. É diferente, Deus vai te galardoar de acordo com aquilo que Ele te colocou na sua vida. Pastor, mas eu enfrento muita luta. Então, meu irmão, você vai ter galardão, viu? Eu não estou me referindo aqui a problemas que você causa a você mesmo. Não vem com essa. Você fez besteira lá, isso te traz um dano. Ah, é Deus, plano de Deus. Opa, calma aí, as anteninhas estão detectando perigo aí. Não vem com essa, porque o pecado causa isso. E se você viver uma vida de pecado, o pecado te arregaça. Te arregaça. E não é plano de Deus, não. Deus não tem plano com o pecado, não. Amém? Preste atenção nisso. Não faz parte do plano de Deus que ninguém viva no pecado. Esquece disso. Preste atenção no que eu estou falando. Então, eu não estou falando de situações onde você se causou dano por rejeitar a orientação da palavra de Deus. Ou você se causou dano porque você rejeitou o bom conselho da sabedoria de Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando de outras situações. E essas situações são situações que você foi condicionado a elas e muitas vezes sem nem ter opção nenhuma. O exemplo que eu estou dando aqui, da minha condição, do meu filho também, que eu posso compartilhar com os irmãos, né, é que eu tenho um TDAH. Eu já tenho falado isso há muito tempo aqui, mas eu não sabia muito bem o que era isso. Eu achava assim, eu sou um pouco diferente. Eu sei que eu sou um pouco diferente, tudo bem. Mas o TDAH é uma pessoa muito criativa, uma pessoa que tem uma mente assim, sabe, vê muita coisa fora da caixa, uma pessoa que pensa, tem muita criatividade e tal. Eu sempre amei isso, eu sempre trabalhei na área de criatividade, então amava, sempre gostei. Mas eu não sabia que o TDAH também tem uns problemas que realmente pesam muito na vida. E eu sofri muitas coisas na minha vida que era do TDAH e eu não sabia. Eu achava que era todo mundo que estava sofrendo igual eu e não estava. As pessoas não estão passando pelo que eu estou passando. Quando eu vou descobrir que 70% das pessoas que têm TDAH abandonam a escola, porque não suporta ficar dentro de uma escola aprendendo daquela forma ortodoxa, ele não consegue. E aí eu entendi, peraí, realmente eu não suportava estudar. Eu achava uma tortura infinita estudar. Eu passei de melhor aluno da escola para o pior aluno da escola, assim, porque eu não estava aguentando mais aquilo ali. E eu saí da escola.
E depois eu fui lá e passei de primeira, porque o TDAH também é muito autodidata, aprende sozinho. Eu passei de primeira, em tudo que eu fui fazer, irmão, de prova, essas coisas, sempre eu passei de primeira. Nunca tive problema assim, não. Com conhecimento e estudar, nunca tive problema. Mas com a forma como aquilo, eu não me encaixava nesse mundo desse jeito. Eu tinha muitas desordens, em, por exemplo, sistemas. Uma pessoa com TDAH não consegue viver numa rotina. Qualquer rotina, eu falei com a Chile, se você tem uma rotina, acordo cedo, faço exercício, tal hora, pá, tomo meu café, vou para o trabalho, pá, isso é vida para você. É vida. Se você parar com essa rotina, vai te dar assim, você vai ficar desanimado, aquele desgaste, aquela coisa. Você fica desse jeito, porque você parou de posicionar com rotina. Você já viu, tem um time meu que fala assim, ele já está aposentado, mas ele está lá, ele acorda, ele tem que aguar as plantas na hora, 7 horas da manhã, as plantas têm que estar sendo aguadas, na hora pontual, o cara, tipo, ele mesmo se impõe a trabalhar, para ele mesmo. Porque diz ele que na hora que ele para, ele morre. Ele fala assim, se eu parar, eu vou morrer. Eu falei, não vou nem discutir, porque realmente, né, não vou discutir, deixa pra lá. Porque a rotina é vida, meu irmão, mas para mim, rotina é morte. Toda vez que eu tive que entrar dentro de rotina justa, eu perdi até a alegria de viver. Quantas vezes eu chorava, meu pai, adolescente, jovem, eu ia fazer aquele primeiro emprego, sabe? Irmão, aquilo me dava uma angústia de ter que seguir todo dia a mesma coisa. E aí eu chegava para meu pai, mas eu falava, nossa, eu não estou aguentando mais essa vida. E aí eu achava, irmão, até antes de eu estudar sobre essa situação, eu achava que era o quê? Preguiça. Eu falei, mas eu sou muito preguiçoso, oh meu Deus, misericórdia, eu sou preguiçoso demais, meu Deus. Eu não aguento essa rotina. Meu irmão, quando eu descobri que uma pessoa que tem TDAH, ele não tem dopamina para a motivação que todo mundo tem, eu senti injustiçado. Meu sentimento foi de injustiça. Cara, eu estava cobrando de mim uma coisa que eu não tinha como corrigir. Ou seja, eu fui condicionado a uma situação. Minha mãe, vai, não, você tem que ir para a escola, você tem que ir para a escola. Meu pai, não, senhor, meu menino está... Meu pai ali, né? Não, tem que ser com os meninos, tem que ir para a escola e tal. E eu, irmão, eu tenho que morrer daquele negócio. E hoje, agora que eu estou sabendo dessas coisas tudo, estudando sobre isso e aprendendo muito sobre isso, que eu comecei a perceber que muitas coisas da minha vida entraram nesse sofrimento por causa do TDAH e eu não sabia. A motivação de uma pessoa, irmãos, por exemplo, a sua condição de você começar uma coisa e terminar uma coisa é normal. Para um TDAH é quase impossível. O cara que é o neurocientista fala que tem coisas que é impossível mesmo. Tipo assim, o TDAH não consegue. Se você se vicia com qualquer coisa, vou dar um exemplo aqui, meu irmão. Eu vou falar isso aqui, em voz alta, não se escandalize. Eu, para você ter ideia, nunca tinha tomado café. Eu falei, vou tomar café. Vontade de tomar café, porque todo mundo bebe café, deve ter alguma coisa de bom nesse troço. Irmão, tomei café uma primeira vez. Eu parecia que, eu estava em tempo de subir a parede. Eu comecei a fazer flexão, imagina eu fazendo flexão. E eu fiz mais de 10, cara. Pergunta a Shirley para você ver. Irmão, eu comecei a ficar, nossa, Shirley, nossa, o café é bom demais. Se eu soubesse que o café é assim, eu fiquei doido, cara. Eu fiquei drogado. Com o café. A Shirley olhou para mim assim, e falou assim, o café não foi isso comigo não. Tipo assim, né? E eu nunca soube até eu descobrir que, porque eu, por não ter dopamina, né, o meu fica no 0, das pessoas geralmente já ficam no 50%. Então, quando eu tomo café, eu fico igual, com essa motivação que eu não tenho. Me deu uma dopamina, irmão, eu fiquei em tempo de... Eu fiquei demais. E aí eu continuei tomando café, e só que aí, você está entendendo? Não era mais o mesmo efeito. E aí o que eu comecei a fazer? Aumentar o consumo de café. Chegou um ponto, irmão, que eu tomava mais de 2 litros de café por dia e estava começando a passar mal. Porque eu precisava de muito café e eu achava normal, é porque eu estou gostando, Não, não é porque eu estou gostando, porque eu preciso de sentir isso. Eu preciso de ter a disposição que as pessoas normais têm. Olha que coisa, meu irmão. Olha que luta que a gente passa, às vezes a gente não sabe, né? Fui descobrir isso depois. Que eu não mediquei isso, não sabia de nada. Então, a pastora Nadirene me colocou, assim, me chocou. Porque a gente foi fazer uma reunião de diretoria. Eu estou lá com a minha canequinha de 750 ml de café. E a minha canequinha de 750 ml de café, eu tomo ela várias vezes ao dia. Cheia até o talo. E eu sempre falo, o café... Eu não vou falar, deixa pra lá. Aí, a pastora Nadirene, falei, pastora, você gosta de um café e tal? Ela olhou com a caneca assim, hã? Tipo assim, que caneca é essa aí, né? Não, sou. Mas você toma café a vida toda? Com certeza você deve beber mais café que eu, né? Eu bebo uma xicrazinha assim de manhã, depois do almoço eu vou lá tomar mais um, talvez à tarde eu tomo outro. Falei, mentira. Você toma só isso, isso não é nada não, ué. Isso não dá para nada não, ué.
Eu tomei isso aqui, minha filha. Depois do almoço, tomo mais um. E depois eu tomo mais um. À tarde eu costumo tomar as 2 ou 3. À noite ainda costumo tomar mais um. Que isso? Você está se drogando de café. E aí eu vou descobrir que o TDAH tem 6 vezes mais chance de se viciar em qualquer coisa do que uma pessoa normal. Por quê? Porque ele não tem essa dopamina. Então, qualquer coisa que dê uma experiência para ele, ele vai com tudo. Então, se um cara que entra vou apostar, viciou em aposta, o cara que tem TDAH morre naquilo ali, perde tudo. O cara, eu vou beber. Irmão, o TDAH hoje, mais de 70% das pessoas que têm TDAH são viciados em bebida, cigarro, drogas, coisas desse tipo. Você tem noção do que é isso? E graças a Deus eu não faço parte dessa estatística. Amém? Mas você está entendendo? E do café agora eu estou consumindo igual as pessoas normais. E aí eu descobri por que eu engordei tanto nos longos dos anos. Porque eu era magro. Tem foto minha, inclusive, para comprovar isso. Mas quando a adolescência chegou e o apetite veio, eu comi e comecei a achar aquilo incrível, aquela experiência de comer incrível. Eu não queria parar mais. E minha mãe falava, cuidado. E eu estou nem aí com cuidado, eu estou sentindo bem. E o TDAH, aquilo ali foi me conduzindo a um descontrole absoluto. Em tudo era assim. Então, a área financeira, descontrole, a área de comida, descontrole, qualquer área, descontrole. Até cuidar disso. Quando eu descubro esse problema, começo a tratar, a vida muda. Você começa, graças a Deus, agora eu estou ciente da minha situação, estou ciente da minha condição. Não estou aqui para pregar meu caso, não vou contar minha história aqui, meu testemunho aqui, não é isso. Mas eu estou te mostrando um exemplo de uma situação que eu não escolhi, eu não me causei isso. Não teve um dia, o Jazi fez muita coisa errada e isso causou isso nele. Não foi. Então, eu fui condicionado a essa situação. E o meu crescimento de desafios, foi superando de forma de positividade, de otimismo. Eu ainda me sinto, eu vou falar a verdade para você, eu me sinto privilegiado por ter essa condição, porque eu me sinto muito criativo e eu acho que isso é uma vantagem, de algum modo. Eu tenho algo chamado hiperfoco, eu não sabia que eu tinha, depois estudando sobre isso que eu fui descobrir. Eu não sei se é superficial em nada. Eu lembro quando eu não conhecia nenhum desenho japonês, nada, nunca tinha assistido. Uma vez eu fui na locadora e o cara chegou e falou para mim de um desenho japonês, que eu nunca tinha assistido. E ele falou, meu irmão, eu fiquei ouvindo, achando super interessante a história, mas aquilo me deu um apetite. Eu cheguei em casa e assisti tudo que existia e li tudo que existia sobre aquilo. Na outra semana, 7 dias depois, eu era especialista no assunto. Eu cheguei para o mesmo cara e comecei a ensinar coisas para ele que ele nunca sabia. Ele nem fazia ideia daquilo. Porque é assim, eu achava isso normal. Mas não é normal. As pessoas geralmente não têm isso. Isso se chama hiperfoco. Então, por exemplo, às vezes eu falo coisa da Bíblia que a gente fala assim, nossa, Jazi, ele deve estar ouvindo alguém e tal. Mas geralmente as pessoas não têm hiperfoco. É um negócio que eu enfio a cara no negócio e não consigo parar. Então, às vezes eu pego um livro, a Bíblia, e eu vou ficando... Isso é ótimo. Quem concorda que isso é bom? Amém? Eu me sinto privilegiado por isso. É bom. Mas eu achava que isso é todo mundo, mas não é. Então eu parei de exigir das pessoas tanto. Às vezes, não, você tem que fazer mais. Não. Às vezes a pessoa não é desse jeito. É eu que tenho isso mesmo, Graças a Deus. Mas eu tenho que lidar com as partes difíceis disso. Eu quero te mostrar como que isso não é um coitadismo. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho certeza que você também tem os seus desafios na vida e na sua família. Todo mundo aqui tem os seus desafios. Não é o mesmo do meu. Eu tenho essa condição, o Oliver agora também vai ter que fazer uma consulta. Inclusive, só a consulta dele, irmão, para achar o ponto exatamente. Lá é R$1.400. Eu quase caí para trás quando me falaram isso. Como assim R$1.400? Serão 6, vai ter que 6 sessões para poder descobrir exatamente, para que ele possa ser tratado agora, para não ter prejuízo, igual eu tive muitos prejuízos. Eu conheço menino na escola, meu irmão, não quer, nem a pau. Mas aquilo que ele quer, ele domina. Ele te ensina aquilo que ele gosta. Ele te ensina. Agora, aquilo que ele não quer, ninguém faz ele querer. Então, isso é típico do TDAH. Eu podia simplesmente achar que é um menino teimoso, cortei no couro, meu irmão. Meu irmão, você pode bater até desarrancar a pele. Ele não vai passar a gostar, ele não vai querer fazer. Porque é uma condição mental diferente. O lobo frontal da criança é diferente. No caso de TDAH. É um pouco menor. Ele não tem a competência. Não competência, ele tem a competência. Ele não tem nenhum estímulo de dopamina para fazer aquilo. Que é o ânimo, a vontade de fazer aquilo. Não o ânimo que eu estou dando aqui, mas um outro. Entendeu? Que é aquela disposição, zero. Então, é um desafio para a vida? É. Nós temos um desafio para isso. E nós lidamos com isso, graças a Deus, e vamos trabalhando.
Vamos trabalhando. Pastor, por que você não ora para Deus curar? Porque não é doença, meu irmão. Isso não é doença. É desafio. Eu tenho o meu, você tem o seu. Eu prefiro esse do que muitos outros. Para mim. A gente sempre tem uma tendência de olhar os outros e querer ter dó. Cuidado com isso. A Bíblia, em lugar nenhum, manda você ter dó de ninguém. A Bíblia manda você ter compaixão. É diferente compaixão de dó. Dó a gente tem de cachorro sarnento, irmão. A gente não tem dó de pessoa, não. Pessoa a gente tem compaixão aqui, ó. Coração, tá? Preste atenção nisso aí, que isso é muito importante. Então, o que acontece? Quando nós vemos situação, pessoas estão passando situação, igual a do Nick, eu já falamos tanta vez aqui, né? Ah, mas ele nasceu sem braço, coitado dele. Você está falando coitado dele porque você está se imaginando numa situação daquela. Mas Deus não te capacitou com o suficiente para você enfrentar aquela situação. Mas a Ele sim. Então Ele é feliz naquela condição. E você não, porque você não está naquela condição e nem Deus te capacitou para isso. Amém ou não? Preste atenção nisso. Ele não se causou, aquilo foi uma condição, um condicionamento imposto a Ele. Paulo teve isso também, irmãos? Alguém lê Bíblia aí? Teve. E pediu Deus para tirar ele, Deus não tirou. Eu vou falar isso um pouco mais à frente, mas estou terminando já. Olha só. Você certamente tem os seus desafios na sua vida, na sua família. Talvez na instabilidade emocional por conta de condicionamentos que você passou na sua vida, coisa que não estava no seu controle. Às vezes você tem instabilidade emocional por coisa que aconteceu na sua vida que você não tinha controle sobre aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa, em Cristo nós não somos vítimas, nós somos vencedores, vitoriosos, apesar dos condicionamentos impostos. Você crê nisso? E isso, né, essas situações de dificuldade que você às vezes passou, foi condicionado, pode ter acarretado em depressão na sua vida, pode ter acarretado em problemas na sua saúde, condições. Tem gente, por exemplo, que o menino nasceu com autismo. Será o quê, irmão? É uma condição. Às vezes a pessoa tem uma limitação física. Às vezes a pessoa tem uma fraqueza numa determinada área por causa de algo que aconteceu com ela. E até às vezes um incômodo familiar. Às vezes a pessoa tem um incômodo de familiares problemáticos por causa de condições que ela não tem controle. E etc, né? Mas acredita no que eu vou te dizer. Isso não faz de você uma vítima existencial. Pois eu volto a declarar e afirmar isso. Em Cristo não somos vítimas, somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém? Veja esse exemplo da palavra do Senhor. Sara. Sara, muita gente não sabe disso, mas é a mulher que biblicamente é apresentada como referencial para todas as mulheres. A Bíblia não chama Maria ou outras mulheres para ser a referencial para todas as mulheres, mas Sara sim. A Bíblia fala de Sara para ser um referencial para todas as mulheres. Todas as mulheres que agem determinadas são filhas de Sara. Não fala de Maria, mas fala de Sara. Engraçado isso, né? Mas deixa eu te contar uma coisa aqui que às vezes você não atinou. Preste atenção nisso. Ela era estéril. A condição de Sara que ela era naquela época, irmão. O que essa mulher fez para ser estéril? Por que ela tinha essa condição de estéril? Detalhe, na época de Abraão, não tinha lei ainda, não tinha nem sequer aquela questão da lei, ela pecou e ela aconteceu, a mãe dela fez tal de coisa errada, e ela, não, ela é estéril, só a condição dela era estéril. Essa era a condição dela. Agora, pior, ela era esposa do homem que Deus tinha escolhido para ser pai de nações. Pô, tá de sacanagem comigo, você não tem lógica, parece que está tudo errado. Não, está tudo errado aqui. Como assim? O cara casa com a mulher estéril, sendo que Deus tem para ele ser pai de nações? Qual a lógica disso? Zero lógica. Não faz sentido. Está tudo errado. Qual que era a fraqueza de Sara? Qual a debilidade de Sara? Ela era estéril. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Ela é muito enaltecida no Novo Testamento, mas ela não é enaltecida no Novo Testamento por ser estéril. Sara é enaltecida no Novo Testamento por seu posicionamento de vida. Qual era o posicionamento dela? Ela era mansa, ela tinha um posicionamento de sabedoria, e diz mais, fala que ela era praticante do bem e era destemida. O Novo Testamento está me falando de uma Sara, que Sara é essa, né? Que está me falando aqui no Novo Testamento. Em lugar aqui nenhum do Novo Testamento vai me falar da Sara frágil, da fraqueza da Sara, mas vai me falar de uma Sara forte. De uma Sara forte. Mas se eu voltar lá na história,
não foi através das forças, dos pontos fortes de Sara que Deus foi glorificado durante a vida dela. Dorme com essa aí, preste atenção. Sara tinha pontos fortes? Top. O posicionamento dela, meu irmão, era de destemida, de praticante do bem, uma mulher sábia, uma mulher tranquila, pacífica, mansa. Muito bem, isso aqui é aqui no Novo Testamento, depois que ela já morreu há milênios. Mas vamos voltar lá na época de Sara. Em lugar nenhum ela é enaltecida por ser destemida, por ser uma mulher sábia, por ser uma mulher... Não, ela não glorificou a Deus assim. Ela glorificou a Deus através da fraqueza dela. Aquilo que era fraqueza, que era fragilidade dela, de não poder ter filho, ela teve o filho da promessa. E ela glorificou a Deus através da fraqueza dela. Você pode dar glória a Deus por isso? Olha para você ver como que ela glorificou a Deus justamente na área que era a fragilidade da vida dela. E a gente está pensando assim, não, Deus vai me usar nessa área, porque nessa área eu sou forte. Irmão, Deus está querendo ser glorificado na sua fraqueza. É na sua área que você está debilitado, é ali que Deus quer ser glorificado. É naquela doença que te tira o sono à noite. É naquela situação que você está passando, que você foi condicionado, que te traz fragilidade emocional. É naqueles impactos que você tem na vida, que você precisa se medicar, porque você está ficando, parece que está perdendo o controle. Deus vai ser glorificado ali. Aleluia! Eu creio assim. Eu creio que é dessa fraqueza que o Senhor tira força. Que é desse lugar aonde nós achamos aqui, nossa, estou derrotado aqui. E o Senhor vai ser glorificado ali. Glória a Deus por isso. Amém. É muito interessante isso. Ela, na verdade, ela riu da promessa. Quando a promessa foi dita para ela, ela riu. Foi dita ali para Abraão, ela ouviu e riu. Mas a ideia que se tinha é, tarde demais para mim, né? Mas foi na fraqueza dela que Deus foi glorificado com o nascimento de Isaac. Aí eu te pergunto, fazia parte do plano de Deus? Fazia parte do plano de Deus? Não, pastor, se fizesse parte do plano de Deus, ela não seria estéril. Pois é, ela era estéril e fazia parte do plano de Deus. Amém? E se não fosse estéril, cadê a glória? Mas ela era estéril, agora tem glória. Aleluia? Era impossível isso acontecer na sua vida, aconteceu, glória a Deus. Amém? É isso. Fazia parte do plano de Deus, a mesma coisa aconteceu com Ana. Ana, na impossibilidade, na fraqueza, glorificou a Deus, Samuel nasceu. Amém? Também com o cego de nascença que Jesus curou. Vamos ver rapidamente isso, João 9, NBV, João 9, vamos ler do 1 ao 3, rapidamente aqui. Olha isso, meu amado. João 9, do 1 ao 3. Enquanto prosseguia caminhando, Jesus viu um homem que tinha nascido cego. Esse homem tinha nascido cego. Preste atenção nisso. Os discípulos, olha para você ver. Mestre, perguntaram aos seus discípulos. Quem pecou? Olha a cabeça, meu irmão. Olha como que isso acontece muito com a gente também, né? Quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. O que Jesus responde? Nem uma coisa nem outra. Respondeu Jesus. Mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Irmão, o cara estava ali cego, na condição de cego, para que o poder, irmão, fazia parte do propósito de Deus aquilo. Olha que loucura que é isso. Ou seja, era propósito de Deus. Um vai glorificar a Deus através do milagre da cura. Mas vai ter aquele outro que vai glorificar a Deus através do seu posicionamento, apesar das suas limitações. Você vai ver pessoas que têm toda justificativa para... comigo não deu certo, mas essas pessoas vão se posicionar como mais que vencedores em Cristo Jesus e vão glorificar a Deus através das suas limitações. E se eu te disser, né, que, eu já até falei isso aqui uma vez, um exemplo, né, se Deus, antes de tudo, tivesse oferecido uma oportunidade de nós, lá na eternidade ainda, antes de nascer, imagina isso. Se Ele tivesse te dado a oportunidade de você escolher as lutas que você enfrentaria nessa terra, Deus chegasse para você, né, te chamasse de canto, falou, Leandro, sim Senhor, quais lutas você quer enfrentar? Oh Senhor, eu quero ser muito pobre, eu quero ser. Porque você está na eternidade, você pensa, eu quero enfrentar luta difícil. Eu quero ser pobre, meu Deus, mas daquele assim que não tem um centavo. Eu quero, Senhor, eu quero enfrentar as dificuldades daquelas assim que faz o joelho bater um no outro. Você imagina? O Leandro vai falar, não, rapaz, você está doido? Eu não escolheria isso não, você está doido, eu estou fora.
tá bom, irmão, realmente não foi você que escolheu os seus problemas que você ia enfrentar nessa vida, mas foi Deus. Ele errou? Foi Deus. Ele errou? Eu estou falando daquilo que é o condicionamento. Eu não estou falando daquilo que você deu uma nota. Aquilo que é a sua condição, Deus errou? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Que esse foi um confronto que Deus fez comigo. Eu posso te afirmar que não foi você. Deus te deu uma decisão maior. Eu vou te perguntar isso, né? Deus te deu um desafio maior do que a sua capacidade de vencer? A resposta é não. Deus não te deu um desafio maior do que a sua condição de vencer. Deus não permite tentação além de nossas forças. Ele oferece aprovação também, de acordo. Isso nos revela muito sobre o caráter de Deus. Eu quero fechar aqui com uma parte para mim que é um soco no estômago, que eu nunca tinha me dado a percepção disso aqui. Porque a gente sempre vê uma pessoa que está em condição de cego, e você fala, ai meu Deus, ele precisa ser curado. E você vê uma pessoa que é mudo, e você fala, ele precisa ser curado. E você vê uma pessoa, condições, e a gente quer que aquilo mude na vida da pessoa, sem entender. Deus, não existe plano de Deus para isso, não. Deus jamais teria um plano disso. Deus tem um plano da pessoa ser cego? Isso não faz sentido nenhum para Deus. Mas peraí, agora vamos ler a Bíblia. Abre para mim, Shirley, me acompanha aí. Êxodo 4, eu quero ler do 10 ao 12, NVT. Êxodo 4, 10 ao 12, se você crê na palavra de Deus, ouça isso aqui com atenção que você nunca teve na sua vida para esse texto. Olha isso. Êxodo 4, 10 ao 12. Moisés, porém, disse ao Senhor, ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Ele está dizendo da fraqueza e da fragilidade dele. Mas olha isso aqui. Gente, imagina Moisés, o libertador, tinha uma fragilidade na fala. Vamos lá. O Senhor perguntou para Moisés. O que o Senhor perguntou para Moisés? Quem forma a boca do humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Meu Deus! Eu achando que é o pecado, eu achando que é a queda humana, eu achando que é o humano que é assim, é a vida que é assim. E Deus lá no Êxodo já tinha mostrado isso para Moisés. Eu estou no controle de tudo, confia. Confia, tenha coragem e ousadia. Olha isso aqui, agora vá. Eu estarei. Deus não resolveu o problema de Moisés. Você não consertou a fala dele? Não teve cura aqui não, meu irmão. Ele está lá face a face com Deus, não tem um lugar para você estar diante de Deus, o rosto até brilhou. O cara está lá face a face com o Senhor, conversando diretamente com Ele. Senhor, eu tenho dificuldade na fala. Ah, não, isso não é problema não. Pá. Já está falando todas as línguas do planeta, já sai. Deus chega para ele e fala, você tem uma limitação na fala? Tá bom. Quem foi que deu a boca do homem? Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o cego, ou o surdo, ou o que ouve? Não sou eu o Senhor? Então olha o seguinte, vai com a sua limitação mesmo, você pode ir. Eu estarei com você quando falar e instruirei a respeito do que deve dizer. Aleluia! Não é eu, é Ele. E é através da minha limitação mesmo, pode ir. Ah, mas eu tenho esse problema, vai. Não, mas eu tenho dificuldade, vai. Não, mas eu sou cego, vai. Porque quem faz é Deus. Aleluia! Meu Deus! Isso é incrível. Pastor, você não crê em cura divina? Eu acabei de ler um texto aqui de um cego de nascença que o plano de Deus era curar ele. Eu não creio, meu irmão, que Deus está dando enfermidade para os outros e aí, para de castigo. Ou que o Senhor você está com enfermidade e você vai morrer. Não, se você for morrer daquilo ali, meu irmão, então Deus vai te dar tudo que você precisa. Como diz a palavra do Senhor lá para Samuel, que ele estava enfermo da doença que ia matar ele. A Bíblia diz isso, que havia uma enfermidade nele que era para levar ele à morte. Ou seja, eu falei isso, você vai ser curado de todas as enfermidades, menos uma. Tem uma que você vai morrer com ela, não tem jeito. Mas condição aqui é outro caso. Por que Deus permite essa condição que não sai de nós? Por que Deus permite uma condição que parece que é minha debilidade? Porque Ele vai ser glorificado através dessa condição. Do contrário, não teria essa condição aí. É difícil falar amém para isso, né? Mas é verdade. Porque Paulo passando por uma situação de dificuldade terrível.
Em 2 Coríntios 12, do 8 ao 9, ele diz, em 3 ocasiões, ele não orou só uma vez não, irmão. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que removesse a minha fragilidade, a minha fraqueza. Que ele lá vai chamar de espinho na carne, né? Eu por 3 vezes orei suplicando ao Senhor que removesse, irmão Paulo, o apóstolo da graça. O cara que, sabe, presenciou coisas incríveis, ele viu o céu, meu irmão. O cara viu o céu. Pelo amor de Deus. Esse cara chega e fala que nele existe uma fragilidade que não deixa ele se tornar soberbo, orgulhoso. Era algo, meu irmão, que humilhava ele. Eu não sei o que é. Tem gente que fala que é pecado. Não é pecado. Deus não trabalha em cima de pecado. Ouça o que eu estou te falando. Então, ou seja, existia uma fraqueza em Paulo, uma situação que ele se sentia que não dá para orgulhar mais, porque isso aqui está em mim. Oh meu Deus, tira isso de mim em 3 situações. Remove isso de mim. E Deus respondeu para ele, igualzinho fez com Moisés. Minha graça é tudo que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Meu Deus. O poder de Deus. Deus não está falando aqui que o meu poder opera melhor na sua força. Eu te tornei forte nessa área porque o meu poder vai atuar nessa área que você é forte. Não, ao contrário. É na sua fraqueza, é no lugar que você está mais fragilizado. O poder de Deus vai operar muito melhor ali. Portanto, olha o que Paulo vai concluir. Agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, da minha fragilidade, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Aleluia! É verdade, meus amados, é que o poder de Deus opera melhor em nossa fraqueza, fragilidade, insuficiência e limitação. É através dessa fraqueza que somos fortes, manifestando o poder de Deus em nossas vidas. É através da fragilidade e limitação que glorificaremos a Deus, assim como foi Sara. Assim, nós precisamos aprender a confiar e descansar no plano e no propósito de Deus. Isso sim é um desafio. O que nós estamos precisando? Para a gente não ficar desanimado, para a gente não ficar desencorajado, eu preciso aprender a confiar, porque existe um motivo aqui, esse motivo maior que vai me mover para que eu nunca desanime, para que o meu posicionamento sempre seja um posicionamento de ânimo, que é um posicionamento de coragem, ousadia, é a confiança. Fala assim, confiança. Eu preciso aprender a confiar em Deus, aleluia, que existe um plano aqui, que existe um propósito aqui. Como precisamos confiar e descansar no plano e propósito de Deus. Confiar é não desanimar, é ter coragem, é não desanimar, é ter ousadia, é não desanimar. Amém? Vamos continuar. Confiar é não desanimar, ter coragem é não desanimar, ter ousadia é não desanimar. Então, eu quero encerrar dizendo, pontuando esses 3 que a gente trabalhou nessa mensagem. Aprenda o porquê, esse motivo maior, pela palavra de Deus. Entenda o porquê, aquilo que te encoraja, que é o evangelho, a boa notícia de Deus. Se posicione independente do seu sentimento. E por último, confie no plano e no propósito de Deus. Amém?